Olá, dando prosseguimento aos nossos estudos, eu quero falar hoje sobre os ofícios de Cristo e a imagem de Deus no homem. Como não poderia deixar de ser, eu começo pelo livro de Gênesis. No capítulo 1 de Gênesis, nós lemos: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Na sequência, lemos: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu li o versículo 1 e o versículo 26º e 27º do capítulo 1 de Gênesis. O fato bíblico, meus irmãos, que não se restringe apenas a essa narrativa, mas é descrito em todas as Escrituras, que homem e mulher foram criados à imagem de Deus. E este homem e esta mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, revelam muito a respeito do seu Criador. E não poderia ser diferente. Os termos imagem e semelhança, eles são entendidos como sinônimos, ainda que não sejam sinônimos perfeitamente, mas a ideia que passa é que os dois termos querem reforçar uma mesma ideia, um mesmo conceito, como que dizendo, olha, aqui nós temos uma verdadeira imagem de Deus. O fato bíblico também, meus irmãos, que podemos destacar, é que o homem foi criado à imagem de Deus e, portanto, ele é semelhante a Deus em todas as coisas nas quais uma criatura pode ser como Deus. Ou seja, ele é a imagem e semelhança dentro de uma perspectiva de criação. Ou seja, ele não é Deus, mas o que ele pode reproduzir como criatura, ele é reproduzido na imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus criou uma imagem e semelhança dele de forma finita, digamos assim, e dentro do aspecto da finitude nós temos a limitação, ainda que não tenhamos no primeiro momento o conceito de pecado. Por isso que a essência da natureza humana é ser criado à imagem de Deus. Esse é um dos pontos que eu creio que já mencionei em algum momento sobre a Reforma Protestante, uma grande ênfase da Reforma Protestante, que a essência do homem não estava em seu intelecto. A essência do homem estava no fato de ele ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então, ainda que como criaturas, nossa vida, em todas as suas facetas, ela deve refletir aspectos do caráter de Deus. Deus cria do nada. Nós, do nada, nada criamos. Contudo, como imagem, nós remodelamos as formas, atribuindo sentido imaginativo e imitativo à criação, fazendo o que é nos próprio, na condição de imagem. Eu estou jogando com essas palavras porque imagem, imaginativo e imitar tem uma raiz comum. Então, o nosso trabalho, ele encontra o seu modelo em Deus, aquele que o inspira pelo seu testemunho e pelo seu ensino, colocando em nós, por exemplo, o senso de beleza, o apelo estético, já que Deus é o grande artista, mas o senso de beleza estético que nos acompanha, isso é próprio do fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. E no livro de Êxodo nós lemos: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. Eu li Êxodo 20, versos 9 e verso 11. As Escrituras também, meus irmãos, atribuem a Cristo, o Deus encarnado, 3 ofícios: ofícios de profeta, sacerdote e rei. E o texto fundamental para isso, não é o único texto, mas é o texto que engloba esses 3 ofícios, nós encontramos em Hebreus 1, de 1 a 3. E lá nós lemos: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Aqui nós vemos o aspecto profético de Jesus Cristo.
a quem constituiu, eu destaco aqui, herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E mais à frente fala dele, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, na junção do final do verso 2 com o meio do verso 3, nós encontramos o ofício real de Cristo. Mas retomando, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de, destaco aqui para o ofício sacerdotal, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Bom, vamos sair um pouco das Escrituras e vamos ver a síntese disso no breve catecismo de Westminster. Na pergunta 24, nós lemos, como exerce Cristo as funções de profeta? A resposta é, Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Bom, pergunta 25. Como exerce Cristo as funções de sacerdote? Resposta. Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo, uma vez em sacrifício, para satisfazer a justiça divina, reconciliar-nos com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Pergunta 26. Como exerce Cristo as funções de rei? Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Então aqui nós podemos fazer uma tabelinha ou um gráfico. Jesus Cristo como sacerdote representa o seu povo diante de Deus. Como profeta, ele anuncia a vontade de Deus por meio da palavra. E como rei, rei é aquele que governa, ele governa toda a realidade. Ele é o Senhor de todo o mundo real. Bom, podemos caminhar agora sobre a responsabilidade do povo de Deus. Então, nós como sacerdotes, nós nos aproximamos de Deus em oração e podemos interceder pelas pessoas. Como profeta, nós devemos anunciar a palavra de Deus, ensinando, exortando, consolando. E nós, como reis, nós devemos gerenciar os nossos talentos que nos foram dados pelo Senhor, com responsabilidade e generosidade, visando a glória de Deus e o bem da sociedade. Observe então, meus irmãos, a nossa responsabilidade associada ao privilégio. Nós somos a imagem de Deus e somos chamados a vivenciar essa imagem. Em Cristo, nós temos uma manifestação mais ampla, mais completa ou perfeita dessa imagem. E por meio do seu ofício sacerdotal, do seu ofício real e profético, podemos daí tirar elementos que vão atingir no cerne de nossa responsabilidade como povo de Deus, como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, tendo em Jesus Cristo o Filho perfeito, o Filho eterno de Deus, o modelo para o qual nós devemos olhar e caminhar dentro do propósito eterno de Deus para a vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que usemos os talentos que Deus nos tem dado para a sua honra e sua glória. Amém.